A relação entre a Igreja e a política sempre foi alvo de inúmeras deturpações e falsificações históricas. Muitos propagam a ideia de que o período em que a Igreja influenciava os governos foi um tempo de atraso e repressão. No entanto, a verdade é que essa influência foi responsável por grandes avanços sociais, culturais e morais que moldaram a civilização ocidental. Durante séculos, a Igreja esteve na vanguarda da educação e do conhecimento. Foram os monges que preservaram e transmitiram a cultura clássica em tempos de crise. As primeiras universidades surgiram sob a tutela e incentivo da Igreja, promovendo um ambiente de estudo e reflexão que possibilitou o desenvolvimento das ciências e das artes. Hospitais, orfanatos e instituições de caridade foram estabelecidos sob o princípio cristão da caridade e do amor ao próximo. As revoluções que pregaram a separação radical entre Igreja e Estado prometeram um futuro de liberdade e progresso, mas muitas delas trouxeram perseguições religiosas, destruição de valores e desordem social. A Revolução Francesa, por exemplo, instituiu um regime de terror, perseguiu sacerdotes e religiosos e tentou substituir a fé cristã por um culto ao Estado. O resultado foi um período de instabilidade e violência que culminou na ascensão de ditaduras. O pensamento iluminista e materialista que surgiu dessas revoluções tentou substituir a moral cristã por uma ética relativista e utilitária. Com isso, os princípios que guiavam a justiça e a ordem social foram fragilizados. O bem comum deu lugar aos interesses individuais, e a política passou a ser dominada por ideologias que frequentemente negam a dignidade humana e os valores fundamentais para uma sociedade saudável. Além disso, a ideia de que a Igreja foi inimiga do progresso é desmentida pelos próprios avanços da civilização ocidental. Grandes cientistas, como Gregor Mendel, padre católico e fundador da genética, e Georges Lemaitre, padre e formulador da teoria do Big Bang, demonstram que fé e razão podem caminhar juntas. A tradição cristã sempre valorizou a busca pelo conhecimento, pois entende que toda a verdade vem de Deus. O erro das revoluções em retirar o poder da Igreja da esfera política se reflete na atual crise moral e social. Sem uma base sólida de valores, as nações sofrem com corrupção, degradação das instituições e um vácuo espiritual que enfraquece o tecido social. A verdadeira liberdade não está na exclusão de Deus da vida pública, mas na vivência dos princípios que garantem a dignidade e o respeito entre os homens. Portanto, é necessário resgatar a verdade histórica e reconhecer a importância da Igreja na formação da sociedade. A fé cristã não é inimiga do progresso, mas sua maior aliada. Somente com um retorno aos valores cristãos será possível restaurar uma sociedade justa, ordenada e voltada ao bem comum. Ao longo da história, a Igreja Católica desempenhou um papel fundamental na formação da sociedade, estabelecendo princípios de moralidade, justiça e bem comum. No entanto, nos últimos séculos, testemunhamos um afastamento progressivo da Igreja na política e, consequentemente, na estrutura social. Esse distanciamento não ocorreu sem consequências, pois a ausência dos valores cristãos na esfera pública abriu espaço para uma degradação dos costumes, da ética e da própria dignidade humana. A política, quando orientada pela fé, busca o bem comum e a justiça, colocando Deus e o ser humano no centro das decisões. Quando se retira Deus do governo, a política passa a servir interesses individuais e ideologias que relativizam a verdade. O resultado disso é o crescimento da corrupção, do egoísmo e da busca desenfreada pelo poder, em detrimento do serviço ao próximo. Sem a influência da Igreja, as leis e normas que antes protegiam a dignidade da vida humana passaram a ser questionadas e alteradas de acordo com interesses particulares. A legalização do aborto, a destruição da família tradicional e a normalização de comportamentos que ferem a moral cristã são frutos dessa separação entre fé e governo. A sociedade que se afasta de Deus perde sua identidade e caminha para a autodestruição. O afastamento da Igreja da política também enfraqueceu a transmissão de valores como a caridade, a honestidade e a solidariedade. Em tempos passados, os governantes respeitavam os princípios cristãos e buscavam conduzir seus povos com justiça.
Hoje, a política é guiada pelo materialismo e pelo individualismo, resultando em desigualdade, violência e desordem social. A decadência política gerou um efeito dominó que atingiu todas as áreas da sociedade. A educação, sem a influência da moral cristã, tornou-se um instrumento de doutrinação ideológica, formando cidadãos sem base ética sólida. A cultura, antes enriquecida por valores que elevavam o espírito humano, foi substituída por expressões vazias e degradantes. A economia, por sua vez, tornou-se um campo de exploração desenfreada, onde os mais fracos são sacrificados em nome do lucro. O retorno dos valores cristãos à política e à sociedade é essencial para restaurar a ordem e a dignidade humana. O papel da Igreja não é apenas religioso, mas também social, pois sua missão é levar a luz da verdade a todos os aspectos da vida. Quando os princípios cristãos forem novamente respeitados e aplicados na administração pública, a sociedade encontrará o caminho da verdadeira justiça e prosperidade.